Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa 8ª semana de aula. É um prazer tê-los aqui novamente, que possamos aí começar muito bem a nossa semana, que possamos aí, ter uma semana de muito aprendizado, de muita dessa convivência virtual que me faz aí nesse momento tão bem também. Pessoal, começando a nossa aula então, vamos lá, a tela já está compartilhada. Confirmem para mim aí se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Sim, doutor. Sem problema. Maravilha, Hudson, obrigado. Nada. Viu? Continuando aí os nossos estudos, então, hoje nós falaremos dos artigos 582 ao artigo 592, ou seja, nós veremos ali os artigos sequenciais ao recurso em sentido estrito. Nós complementaremos então os nossos estudos de acordo ali com os artigos que vêm para complementar os artigos que vêm, para trazer uma melhor compreensão sobre o recurso em sentido estrito. Então, esse é o objeto aí do nosso estudo na aula de hoje. A partir deste momento, então, temos a redação do artigo 582, que diz: os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos incisos 5, 10 e 15. Logicamente, ele se refere aí ao artigo 581 do Código de Processo Penal. É importante que nesse momento nós tenhamos a compreensão de que com a reforma do Judiciário, também ali por meio da emenda constitucional número 45, algumas terminologias passam a ser então desatualizadas, que é a terminologia de tribunal de apelação. Hoje nós não temos um tribunal de apelação, nós temos um tribunal de justiça. Dentro desse tribunal de justiça nós temos lá as divisões em câmaras. Câmaras criminais, câmaras de direito público, câmaras de direito privado e assim por diante. Então, percebam que algumas terminologias aí, elas não estarão adequadas à nossa realidade. O parágrafo único vem dizer que o recurso, no caso lá do inciso 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Então, vocês vão substituir o termo Tribunal de Apelação por Tribunal de Justiça, tá? Então, hoje nós não temos tribunais de apelação, nós temos tribunais de justiça, e essa é a grande finalidade, então, da nova organização do Poder Judiciário após ali a emenda constitucional número 45. Então, o que nós temos a respeito desse fato? Nós temos a situação de que o Tribunal de Apelação, então, na verdade, ele se refere ao tribunal competente para julgar infrações de natureza penal, pela qual responde o acusado. Então, o que nós estamos falando, na verdade? Nós estamos falando do Tribunal de Justiça, que, por sua vez, tem lá as câmaras de direito criminal, ou turmas de direito criminal. Então, essa é a grande finalidade. Isso se aplica tanto ao Tribunal de Justiça quanto ao Tribunal Regional Federal, visto que os dois têm ali a mesma finalidade. O que muda, na verdade, sobre esses dois aspectos é simplesmente o fato sobre a competência de julgamento em razão da matéria. Então, essa é a grande mudança que nós tivemos aí. Não temos mais o Tribunal de Apelação, mas temos, então, o Tribunal de Justiça no âmbito da Justiça Estadual e temos o Tribunal Regional Federal, no âmbito ali, no nosso caso, é a terceira região, no âmbito da Justiça Federal. Então, essa aí é uma distinção também bastante importante, mas que diz respeito somente à nomenclatura aí do tribunal, muito mais adequada, muito mais moderna. Então, esse é um fato aí bastante importante. Bom, com relação às exceções ao tribunal estadual ou regional, ou seja, o que nós temos então com relação a isso? Quando nós falamos sobre essas exceções, elas estão diretamente ligadas ali a dois incisos específicos. Percebam quanto é importante vocês estarem acompanhando essa nossa aula
com o artigo 581 aberto aí do lado, para que você possa ir visualizando o que é que significa, do que é que trata cada um desses incisos. Então, nessas hipóteses específicas, o que é que nós temos? Nós temos que elas devem ser dirigidas aos tribunais normalmente, né? A exceção, ela está somente ali no inciso 14, do qual deve ser remetido ao presidente do Tribunal de Justiça. Então, esse é um outro aspecto aí que cabe também uma atenção especial, ou seja, interpor o recurso para quem dê direito ou para quem tenha a competência de julgamento. Então, esse aí é um aspecto também que nós temos que observar, né? Tanto a questão da nomenclatura, quanto a questão a quem encaminhar ali o recurso. Quanto ao artigo 583, nós temos que subirão nos próprios autos os recursos. É lógico que quando eu ouço esse termo próprios autos, é fato que ainda a legislação nos remete aos autos físicos, aos processos físicos, porque hoje não tem essa questão de serem próprios autos ou em autos apartados, né, como acontecia no passado, no qual o processo subia para o tribunal e uma cópia desse processo, o translado desse processo ficava depositado em cartório. Então, fica aí essa menção também de que muitas das determinações desses artigos ainda fazem referência a processos físicos. E nós sabemos que para o processo virtual só dá-se ciência ao desembargador, ao procurador de justiça, né, ao relator, e não mais como acontecia em que os autos subiriam. Na verdade, essa questão de subir não tem mais propósito também, né? Mas diz aqui, então, vamos compreender o que está escrito. Subirão nos próprios autos os recursos quando interpostos de ofício. O que é recurso interposto de ofício? Nós já estudamos aqueles casos necessários da reanálise, ou seja, quando o juiz decidir em determinadas circunstâncias, que nós já analisamos, e ele deva, então, submeter a um reexame necessário a sua decisão para que o tribunal a confirme ou a reforme. Então, esse é um aspecto aí do qual nós devemos também observar, ou seja, essa hipótese, então, de encaminhamento do processo à instância superior, como também nas hipóteses ali do artigo 581, inciso 1º, 3º, 4º, 6º, 8º e 10º também, né? Nós temos o fato de que, em tese, deveria subir em próprios autos. Já com relação Travou aí, professor. Esperar ele voltar. ao... Doutor, Oi? travou aí. Oi? Vamos Puder voltar uns 30 então. segundinhos. Tá. Então, olha só, vamos verificar aí. Eu estava falando do inciso 2º, né, que trata aí da hipótese específico dos incisos 1º, 3º, 4º, 6º, 8º e 10º, né, que nos deixa ainda mais claro a questão do processo físico, né? E falei ainda do inciso 3º aqui do artigo 583, que fala quando o recurso não prejudicar o andamento do processo, ou seja, um recurso que não tem efeito suspensivo. Então, o que aconteceria? O processo deveria continuar, o processo deveria, né, seguir o seu trâmite normal, e para isso precisariam ficar cópias tanto do traslado do processo em cartório, quanto do processo original subiria para ser julgado pelo tribunal. E aí vem então o parágrafo único e diz para nós que o recurso da pronúncia, né, o recurso da decisão de pronúncia, subirá em translado. Por quê? Porque quando nós falamos em recurso da pronúncia, né, por mais que nós tenhamos ali a observação de que enquanto não julgar este recurso, a fase preparatória para o julgamento em plenário, ela deve aguardar, né? Nós temos ainda o fato
do concurso de agentes. Então, ou seja, se for um agente só, se for um réu só, se for um pronunciado só, não há necessidade de ter um traslado, ou seja, uma cópia. Mas, se forem 2 ou mais réus, pode acontecer de um deles não recorrer. E mais, se ele não recorre, não há por que aguardar o julgamento do recurso do outro corréu. E isso, então, haveria então um desmembramento, e os julgamentos em plenário, se assim se confirmarem, poderão ser feitos em momentos distintos, ou seja, nós teremos aqui mais de uma sessão do Tribunal do Júri para julgar 2 ou mais réus que estão ali relacionados no mesmo processo. Porém, um recorreu e talvez o outro não. Então não há porquê. Imagina se esse que não recorreu está preso, né? Ele já não recorreu pela urgência do julgamento, né? Na expectativa ali, talvez, de livrar-se solto ou de cumprir a pena no regime semiaberto ou até mesmo no regime aberto. Então são todas essas circunstâncias das quais nós temos que compreender. Ou seja, essa questão se o processo é físico, se o processo é virtual. Então esses são aspectos aí bastante importantes dos quais nós temos que organizar a nossa mente para tentar visualizar. Eu sei que na prática, né, melhor, na teoria, para quem não tem aí o estágio, para quem não tem essa visão prática de como acontece, talvez seja mais difícil, né? Porque isso, logicamente, ainda você tem que comparar duas realidades. A realidade que o Código de Processo Penal traz sobre o processo físico, nós todos já vivenciando ali o processo digital. Então, essa é uma outra dificuldade que nós temos aí que superar, que é a visualização desse momento de transição do próprio Código de Processo Penal. Então, nós já vemos que, diante de alguns desvir em próprios autos, né? O Doutor, artigo 586... Oi? Travou uns 10 segundos. Tá, então vamos voltar. Eu estava dizendo aqui com relação a esse novo slide que quando nós então tratamos desta questão de próprios autos, nós estamos diante do processo físico. Porque não há que se falar essa questão em processos digitais, tá? Não há necessidade, por exemplo, do traslado. O que nós temos a respeito disso? O recurso, por exemplo, em sentido estrito, que é o nosso objeto de estudo agora, ele tem por objeto a recorrer quanto a questões estrito, não tem efeito suspensivo. André, mas não tem como eu conseguir um efeito suspensivo para um recurso em sentido estrito? Claro que tem, né? Você tem que entrar com um mandado de segurança, demonstrando ali a busca de um direito líquido e certo. Então você pode até conseguir um efeito suspensivo para o recurso em sentido estrito. E aí não há que se falar, né, da necessidade de cópia do processo, não há que se falar sobre essa divisão de conteúdo, ainda mais se isso, logicamente, for um processo digital, tá? Mas o que nós temos que compreender é que esse pedido, então, ele é um pedido à parte, que não paralisa o processo principal, que continua o seu trâmite sequencialmente, ou seja, não vai parar o processo, não vai aguardar, até porque essa decisão não vai interferir no andamento do processo. Então, diz ainda, nos termos da literatura adequada aí ao Código Penal, que para garantir o prosseguimento do feito, deve-se formar um instrumento, exceto nos casos enumerados neste artigo. Então, ou seja, o que é um instrumento? Instrumento é uma cópia, tá? Assim como nós, e olha só mais uma vez aí, voltando àquela questão que nós falamos na aula anterior, né? Que o recurso em sentido estrito está para o processo penal, assim como o agravo de instrumento está para o processo civil. Então, mais um motivo aí de semelhança entre o recurso em sentido estrito
e o agravo de instrumento do processo civil. Então, fica aí mais uma vez enumerado mais um ponto de semelhança entre esses dois recursos. Bom, como eu disse agora há pouco também, nós temos que compreender o fato aqui da pluralidade de réus em caso da pronúncia. O que isso significa dizer? Que em um processo, e aqui como exemplo cita, um crime doloso contra a vida, praticado em concurso de agentes, nós temos que tomar um cuidado enorme com relação ao recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Por quê? Ficar atentos aí se todos os réus recorreram, se todos os pronunciados não recorreram, se isso foi parcial ou total. Porque não seria justo, não seria adequado, né, que um réu ficasse preso por um longo período a mais, aguardando ali o julgamento de outro corréu. Então, esse é um aspecto bastante importante. Ou seja, o que é que deverá, então, ser apreciado pelo Tribunal Popular? Logicamente, a situação, a acusação para aquele que não recorreu. E isso será feito mediante aí a formação do traslado, ou seja, de uma cópia, ou seja, autos apartados, a fim de que suba o recurso sem prejuízo, na verdade, do andamento do processo principal. O que significa dizer? Que pode ser que enquanto esteja sendo julgado ali o recurso de um dos réus, seja designada a data do Tribunal Popular e já seja julgado o réu dessa forma, né? Eu me recordo agora que eu participei de um tribunal do júri lá de Votuporanga, não sei se vocês vão se recordar, isso já faz bastante tempo, que uma quantidade lá de adolescentes espancou um outro adolescente lá na boate Totem ainda. Isso já faz bastante tempo, né? Nem existe mais e nem tem boate mais também. Mas o que acontece? Só para ilustrar. Naquela oportunidade, como eram muitos réus, né, alguns recorreram e outros recorreram. Tanto é que o meu cliente foi o último a ser julgado, porque demorou mais ali o processo dele, foi o último a ser julgado. Então você já tinha todo aquele precedente de condenações que também pesavam contra o meu cliente, né? Mas só para dizer que pode sim ser desmembrado o processo, né? Para que haja o julgamento daqueles que não recorreram, daqueles que têm o desejo pela designação do julgamento de uma forma mais rápida, né? Porque muitos recorrem para ganhar tempo, porque estão soltos, porque não têm desejo ali de que ocorra o julgamento de forma rápida. Mas aquele que está preso, por vezes, sabendo que dificilmente mudará ali o teor da sentença de pronúncia, ele opta então por não recorrer, já para adiantar ali, para ele saber como é que vai ficar o seu futuro. Então, não seria justo que ele aguardasse o recurso dos outros enquanto se mantém no cárcere. Pessoal, até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida? Então vamos lá. O artigo 584 diz para nós que os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda de fiança. Percebam que aqui nós temos casos objetivos: perda de fiança, concessão de livramento condicional e lá naquilo que diz respeito aos incisos 15, 17 e 24 do artigo 581. Então nós temos aqui, na verdade, algumas exceções, porque via de regra os recursos não têm efeito suspensivo, né? Via de regra, o recurso ele terá ali apenas o efeito devolutivo, somente quando necessário ou quando se tratar ali de um direito que vá adentrar ali sobre esse aspecto, é que nós temos o efeito suspensivo. Já o parágrafo 1º do artigo 584, ele vem dizer para nós que o recurso interposto da sentença de impronúncia, ou no caso do inciso 8º do artigo 581, aplica-se o disposto nos artigos 596 a 500 e 598. Bom, o que nós sabemos sobre o recurso cabível
a decisão de impronúncia. Primeiro, a decisão de impronúncia é uma decisão terminativa, né? Porém, não julga o mérito. Espera aí, pessoal. Porém, não julga o mérito. Mais uma vez, a sentença de impronúncia tem critério terminativo, porque ela põe fim ao processo, sem abordar o mérito. Sobre esse aspecto, né, sobre essa situação, nós temos também aí o fato de que, contra a sentença de impronúncia, cabe recurso de apelação. Assim como contra a sentença de absolvição. Né? Contra a sentença relativa ali à situação de a decisão de pronúncia ou de desclassificação, nós temos o recurso em sentido estrito. Então, esse é um aspecto aí, então, bastante importante sobre também esta análise. Com relação ao parágrafo 2º, o recurso de pronúncia, o recurso da pronúncia, suspenderá tão somente o julgamento. Então ele vem dizer o que para nós? Que suspendendo o julgamento, continuam ali a serem praticados os atos preparatórios para o julgamento em plenário, né? Porque ele diz o quê? Somente o julgamento, mas nós sabemos que entre a decisão de pronúncia e o julgamento, nós temos os atos preparatórios para o julgamento em plenário. Conforme eu já disse para vocês, de acordo aí com a doutrina mais moderna, seria esse momento entre a decisão de pronúncia e o julgamento em plenário, seria a segunda fase do tribunal do júri, né, do procedimento do tribunal do júri, do procedimento especial do tribunal do júri. Já com relação ao parágrafo 3º, vem dizer que o recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito da perda da metade do seu valor. Pessoal, percebam que mais uma vez o legislador faz besteira, né? O legislador tiririca erra, ele confunde o que significa decisão, despacho ou sentença. Na verdade, aqui ele está falando de uma decisão. Ele não está falando de um despacho. Não é um ato de mera impulsão processual. Não é um ato determinante da marcha processual. Então não é despacho, é uma decisão. Decisão que julgar, olha só, tem um critério decisivo. Despacho não decide nada, tá bom? Então não é despacho, é decisão que julgar quebrada a fiança suspenderá então unicamente a perda da metade do valor. Então esse é um outro aspecto aí também que nós temos que compreender. Percebam mais uma vez a importância da análise e do conteúdo da norma, né, da qual nós vamos perceber durante aí essa análise muitos erros, né, de concepção, de estrutura ou de troca, na verdade, de um termo por outro. Então, o que nós temos? Primeiro, efeito suspensivo, como eu disse, é uma exceção e não é a regra. André, qual é a regra? A regra é o efeito devolutivo. Essa é a regra. O efeito suspensivo é a exceção. Sobre o aspecto do recurso em sentido estrito, não deve suspender o efeito, o curso do processo, exceto naquelas hipóteses que eu falei, ou seja, perda da fiança, denegação ou julgamento de deserção de apelação. Então percebam aqui aquilo que nós já Travou aí, professor. falamos. Vamos lá, vamos voltar. Obrigado, doutor. Então, o que é que eu estava falando? Mais uma vez, recurso via de regra. O efeito suspensivo é uma exceção, enquanto o efeito devolutivo é uma regra. O que eu estava dizendo, então, que nós temos duas exceções aqui ao efeito suspensivo, quando nós falamos do recurso em sentido estrito. A primeira delas é a perda da fiança, né? E a segunda delas é quando, logicamente, denega ou
ou julga deserto o recurso de apelação. Para isso, entrará-se, então, com recurso em sentido estrito, com a finalidade de que o recurso de apelação seja conhecido pelo TJ. E para isso, é lógico, não tem como não ter efeito suspensivo. Se aquilo que se deseja é que o recurso seja conhecido pela superior instância. Quando nós falamos da perda da fiança, né, logicamente, nós estamos falando pelo descumprimento aqui de uma condição ou pela condenação do agente, né, quando ele pagou a fiança lá atrás para responder o processo em liberdade. Impropriedade do termo. Bom, aquilo que nós já tínhamos comentado, não se trata de um despacho, mas sim de uma decisão interlocutória, né, que lida ali com a liberdade do indivíduo. Então, é importante que nós sempre tenhamos essa concepção de que despacho é um ato de impulsão da marcha processual. Decisão é uma decisão interlocutória ou uma decisão que põe fim ao processo sem julgamento de mérito. E no caso da sentença, mesma situação, é aquela que julga o mérito ou põe fim ao processo sem que conheça do mérito. Então, mais uma vez, despacho, ato administrativo. Decisão que não põe fim ao processo. E sentença, logicamente, que pode pôr fim ao processo ou não. Pode pôr fim ao processo ou não, né? Um outro fato aqui bastante interessante também é que, não cabendo efeito suspensivo, como nós já vimos, já que ele é uma exceção, mas sendo o caso de possibilidade de prisão, nós estamos diante de um direito fundamental do indivíduo, descrito no artigo 5º da Constituição Federal, né, que é, no caso, a liberdade. E aí, sobre essa hipótese, né, sobre a possibilidade do constrangimento ilegal do direito de ir e vir do réu, caberia, então, habeas corpus. Então, essa é uma outra situação aí também bastante interessante que nós temos que compreender. Se bem que este tópico aqui seria apenas para nós traçarmos a diferença entre despacho, decisão e sentença. Artigo 585 do Código de Processo Penal. O réu não poderá recorrer da pronúncia, senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei admitir. Pessoal, esse artigo 585, né, ele fere uma regra básica que, respondendo o processo em liberdade, recorre-se em liberdade, não estando presentes os requisitos do artigo 312, ou seja, prisão preventiva. Responder o processo preso. Então, processo em liberdade, recorre em liberdade. Respondeu o processo preso, ainda estando presentes os requisitos da prisão preventiva, continua ali preso, né, se não for hipótese de fiança para este crime. Lembrando que fiança em crimes apenados com reclusão só pode ser arbitrada pelo magistrado. Então, né, mais uma vez aí, a fiança pode ser arbitrada pelo delegado de polícia em crimes apenados com detenção. Fiança só poderá ser arbitrada em crimes apenados com reclusão pelo juiz de direito. Então, esse é um outro aspecto aí também que nós temos que compreender. E são questões, parece que muito simples, mas são questões extremamente cobradas aí em concursos públicos, né? E o que eu estou dizendo, pessoal, é, na verdade, uma situação que não corresponde àquilo que diz o artigo 585. Por que não corresponde? Porque aqui, vamos observar, né, só para eu poder passar para a próxima tela. O que ele vem dizer? Ele vem dizer que o réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso. Então, como se isso fosse certo, mas não é, como eu acabei de explicar para vocês. Por quê? Porque não é mais automática. No passado até já foi. Hoje não é mais automática essa prisão para recorrer. Antigamente era. Ou seja,
nós temos que analisar, nós temos sempre que primar aqui por um aspecto, ou seja, a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. A regra só será quebrada caso nós tenhamos aí a situação que exija a necessidade da privação da liberdade do ofendido. Ou seja, todas as prisões cautelares passam a ser analisadas sobre agora os requisitos do artigo 312, ou seja, que cuida da prisão preventiva. Vamos lembrar mais uma vez sobre as prisões, né? Prisão em flagrante delito, prisão temporária, que é uma prisão por tempo determinado para crimes comuns. Ela é de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Para crimes hediondos, ela é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Ao final deste prazo da prisão temporária, ou converte-se em prisão preventiva, estando presentes ali os requisitos do artigo 312, ou solta-se o réu. Não há outra alternativa senão soltar o réu sob esse aspecto. Então, só para relembrar a questão das prisões, né? No passado, antes da reforma do Poder Judiciário e da própria edição de algumas reformas aí do Código de Processo Penal, era automática a prisão após a pronúncia para poder recorrer. Ou seja, esses são fatos mais levados em consideração de forma isolada, sem nenhum critério a ser observado. Por quê? Porque hoje, né, além daquilo que diz o artigo 312, né, manutenção da ordem pública, a garantia da instrução processual e assim por diante, nós temos também que levar em consideração a primariedade, os bons antecedentes, para ver se é necessário, de fato, aqui ser convertido ou mantida a prisão preventiva, né? Ou decretada a prisão preventiva. Até porque, como ela é uma prisão processual por prazo indeterminado, ou seja, enquanto não iniciar a execução, uma pessoa que está presa em critério de execução de pena, regido pela Lei 7.210 de 84. Então vamos lá, né? Eu dizia que nós temos que compreender que a prisão temporária tem um prazo determinado, que a prisão preventiva ela não tem prazo determinado, ela pode perdurar durante todo o processo e ela só se finda, ela só se extingue em duas hipóteses. Seja com o trânsito em julgado e o início da execução da pena, nos termos da Lei 7.210 de 84, ou seja, a Lei de Execução Penal, ou não presente mais as hipóteses do artigo 312, e aí então deverá ser expedido o alvará de soltura do indivíduo, né? Porque não se mantém mais ali os requisitos necessários para a prisão. Artigo 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Bom, pessoal, primeiro nós sabemos que para as partes o recurso sempre será voluntário, de acordo com o princípio da voluntariedade recursal. Em raras hipóteses, nós temos ali a possibilidade, né, do juiz ter que submeter a sua decisão a um reexame necessário, chamado de recurso de ofício. Mas até aí tudo bem. Não havendo prazo distinto para o recurso, ou seja, algo que seja pertinente a um determinado recurso, o prazo comum ou o prazo de preenchimento de lacunas, se o próprio recurso não determinar qual é o prazo para a sua interposição, será de 5 dias. Então, esse é um fato. Aqui ele traz para nós o princípio da voluntariedade e a tempestividade recursal. Na regra, 5 dias para recorrer, salvo se o próprio recurso trouxer ali um prazo diferente. Exemplo, não reconheço como recurso, mas tudo bem, embargo de declaração, prazo de 2 dias. Tá? Então, o que nós temos a respeito ainda do artigo 586? No caso ali da hipótese do inciso 14 do artigo 581,
o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva de jurados. Então percebam que nós temos exceções à regra de 5 dias. Né? Um exemplo já está aí, vem citado, ele vem expresso aí, que seria o parágrafo único, nos termos do inciso 14 do artigo 581. Outras exceções à regra, né? Uma outra situação aqui que cabe fazermos a citação é a hipótese de quando o Ministério Público não apresenta recurso em sentido estrito, no caso de decretação da extinção da punibilidade do réu. Ou seja, o que é que nós temos? Olha como isso é interessante, pessoal. Assim como lá no início da ação penal, se o Ministério Público, se o Ministério Público não denunciar, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. Na hipótese do Ministério Público não recorrer, por exemplo, no caso de decretação da extinção da punibilidade do réu, pode a parte, pode o ofendido, por meio do seu advogado, na condição de querelante, interpor o recurso substitutivo ao recurso do Ministério Público. E aí, nos termos do artigo 598, parágrafo único, o prazo para interposição deste recurso é de 15 dias, contados de quando? Da data que findar o prazo para o Ministério Público. Então percebam que aqui nós também temos a hipótese do querelante, por meio do seu advogado, recorrer, apresentar um recurso em substituição ao Ministério Público, quando, logicamente, ele for parte interessada. Mas o que importa para nós é o prazo de 15 dias. Então, nós já vimos que nós temos o prazo geral de 5 dias, na hipótese citada anteriormente, 20 dias, e agora 15 dias. Então, fiquem muito atentos. Né? André, como é que eu faço para não perder prazo? De regra, sempre recorra no 5º dia útil. Tá? De regra, sempre recorra dessa forma. Porque é fundamental aí que nós não percamos o prazo. Quando nós falamos de prazo para o Ministério Público, pessoal, é aquela velha certeza. O prazo para eles é um prazo impróprio. Tá? Agora, nesta hipótese aqui, conta-se a partir do momento em que se tem certeza que os autos foram entregues no setor competente pelo recebimento, conforme formalizado pela instituição. Então, ou seja, via de regra, nas manifestações, para apresentação da denúncia, o prazo é impróprio. Então, nós estamos diante de uma exceção. Se o Ministério Público não recorrer no prazo descrito no Código de Processo Penal, está ali precluso o direito de recurso do Ministério Público. Agora, o lapso temporal, a tempestividade desse recurso, ela é contada de uma forma diferente, ou seja, a certeza de que os autos foram entregues ao setor competente pelo recebimento, ou seja, o funcionário ali do Ministério Público que passará recibo de que recebeu o processo, ou seja, a partir deste momento é que se começa a contar o prazo. E aí, como eu disse, se não for cumprido, aí sim o Ministério Público perdeu o prazo para recorrer e não mais poderá, né, apresentar o seu recurso. André, mas ele não podendo apresentar recurso, pode lá o querelante apresentar o recurso? Pode, tá? Em caráter, em critério substitutivo. Mas esta é também aí uma rara hipótese na prática jurídica. Artigo 587 do Código de Processo Penal. Quando o recurso houver de subir por instrumento, então percebam que estamos falando aqui de um processo físico, a parte indicará no respectivo termo ou em requerimento avulso as peças dos autos que pretenda translado. Ou seja, a parte tem que indicar quais são as páginas, quais são as peças, as petições que deverão ser copiadas para seguir ali em anexo ao recurso, ao instrumento do recurso, melhor dizendo, né? Então, pessoal, na prática hoje isso não tem mais finalidade.
Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão da intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso e o termo de interposição. Então nós estamos falando aqui de um processo físico que deve subir por instrumento e peças do processo principal, originário, devem acompanhá-lo, né? Cópias importantes, fundamentais para a apreciação do tribunal, devem acompanhar. Hoje em dia, raramente isso vai acontecer. E quando nós falamos dessa subida por instrumento, né, mais uma vez aí nós temos que lembrar da conotação do agravo de instrumento. Pessoal, instrumento nada mais é do que uma coletânea, um resumo ali das peças principais que são copiadas e encaminhadas ali juntamente com o recurso. Então, nessa situação, quando isso acontecer, se por vezes virem isso acontecendo, né, nós temos que lembrar que o tribunal adquém não tem conhecimento do processo. Então, é fundamental que esse instrumento seja ali, a ele seja anexado peças importantes, decisões, o objeto da impugnação, naturalmente, para que ele possa ser apreciado pela instância superior. Então, esse é um aspecto também bastante importante, né? Então, faz com que, se por vezes ou numa excepcionalidade isso vier a acontecer, nós tenhamos conhecimento desse fato. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, quando nós pegamos o estado de Minas Gerais, agora que está começando lá a implantação da digitalização dos processos físicos. Então isso ainda vai perdurar por bastante tempo, né? Até que todos os procedimentos sejam digitalizados e os novos procedimentos já sejam procedimentos digitais. Então é importante nós sabermos, sabendo que não é mais uma prática corriqueira na maior parte do Brasil. Quais são as peças obrigatórias, pessoal? E aí, logicamente, né, todo estudo jurídico ele se baseia sobre alguns aspectos. A leitura da letra da própria lei, com a sua interpretação, com base em posicionamentos doutrinários e alicerçado, né, observando-se a aplicação prática do texto da lei. Por isso, diz aí a jurisprudência de Santa Catarina, que são peças obrigatórias para que o tribunal possa averiguar os requisitos de admissibilidade do recurso, tais como a tempestividade, o interesse, a adequação e a legitimidade. Então é necessário que essas peças venham aí a ser juntadas, né? De modo que a não juntada da procuração nos autos impede a comprovação da capacidade lá atrás deve juntá-la no momento adequado para que o tribunal possa, para que o tribunal então possa verificar. Eu dizia que nos termos aí da jurisprudência de Santa Catarina, nós temos sempre que observar que as peças obrigatórias têm por finalidade a comprovação da tempestividade, do interesse e da adequação, e nesse caso específico da análise da jurisprudência, o que faltava lá era a procuração. Sem a procuração, não se pode comprovar a capacidade postulatória, ou seja, este processo, esse recurso, ele é então deserto. Artigo 588 do Código de Processo Penal. Dentro de 2 dias, olha aí um outro prazo, dentro de 2 dias, só um instante, deixa eu autorizar aqui uma colega, entrar na sala e pronto. Dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso ou do dia que o escrivão extrair o traslado, o fizer com vistas ao recorrente, este oferecerá razões e, em seguida, será aberta a vista ao recorrido por igual prazo para apresentar as contrarrazões, né? Então, se o recorrido for o réu, será intimado na pessoa do seu defensor. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte agora, olha só. O prazo para apresentação das
razões ou contra-razões do recurso, como regra geral, ela é ali de 2 dias. Olha só, dentro do prazo de 2 dias, contados da interposição do recurso ou do dia que o escrivão estreia o translado, o fizer com vistas ao recorrente, para oferecer as razões. Vamos lá? Recurso de apelação que nós veremos em seguida. Nós temos 5 dias para a interposição do recurso e 8 dias para a interposição das razões. Então, ou seja, eu vou lá interpor o recurso, que está aqui. Vamos voltar. Então, vamos pensar no recurso de apelação. 5 dias para a interposição do recurso. Interpôs o recurso, né, ali o escrevente judiciário, não escrivão de polícia, né, essa é uma determinação também interessante. O escrevente, no prazo de 2 dias, fará o quê? Vai ali, então, intimar a parte para que ofereça as suas razões. No caso do recurso de apelação, mais 8 dias. André, então pode dizer que entre uma coisa e outra se passem 15 dias? Sim. Com as razões apresentadas no processo. Tá? Doutor, não tem 15 dias para recorrer. Né? No caso do recurso de apelação, são 5 dias para a interposição. Pode demorar 2 dias para a parte ser intimada para apresentar suas razões. As razões do recurso de apelação têm-se até 8 dias. Tá? Por isso que eu digo que pode demorar até 15 dias aí para que as razões sejam juntadas no processo. E aí, abre-se vista, então, para a parte contrária, para que possa apresentar as contra-razões recursais. Então, esse é um outro aspecto também que nós deveremos tratar um pouco mais detalhadamente mais adiante, né? E um outro fato interessante é, se o recorrido for o réu, será intimado no prazo da pessoa do seu defensor. Por quê? Porque não há necessidade aqui de ser intimado o réu para apresentar as razões, né? Nós já sabemos que a interposição do recurso, o réu é intimado para dizer se ele deseja ou não recorrer. Mas as razões, né, já tendo ali no processo a demonstração do desejo de recurso, não há por que intimar aí o réu, senão somente na pessoa do seu defensor. Interessante dizer que se for um defensor dativo ou um defensor público, a intimação será pessoal. Se for um defensor constituído, a intimação será pelo diário oficial. Então, é uma outra distinção que nós temos aí, né? Aqui diz com relação ao traslado das peças necessárias à formação do recurso em sentido estrito por ele interposto, importa em inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais, uma vez que o rito do recurso em sentido estrito, com previsão nos artigos 587 e 588 do CPP, estabelece como atribuição do escrivão o traslado das peças processuais indicadas pela parte recorrente. Então, olha só, lá no recurso já pode ser indicada aí as peças que são necessárias. E mais uma vez, pessoal, olha aí a correção parcial que nós já vimos lá na aula passada, quanto à inversão tumultuária dos atos processuais. Então, é uma forma de corrigir um ato administrativo que tumultua, que inverte ali a fórmula do processo penal. Então, essa é uma situação bastante interessante aí. Com relação ao oferecimento da denúncia, perdão, só minimizar aqui. Aí. Com relação, então, ao oferecimento das razões, razões, né? O que são razões? É a análise do mérito do recurso. Com o oferecimento das razões, conta-se sempre da intimação da parte recorrente. A redação do artigo dá a entender que o prazo de 2 dias
corre da data da interposição do recurso, sem qualquer intimação, o que não corresponde à realidade. Então, eu tenho lá 5 dias para a petição de interposição, depois tem até 2 dias para ser intimado a apresentar as razões, somente depois 8 dias para a apresentação das razões. Então, é importante também aí nós verificarmos que esse prazo de 2 dias, né, corre da data da interposição do recurso? Não, né? O que corresponde à realidade é, aplicando-se a regra geral ali do que diz o artigo 798, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Ou seja, esse prazo de 2 dias, olha só, a redação do artigo, vamos ver de novo aqui para que não reste dúvidas. Conta-se sempre da intimação da parte recorrente. Então, 5 dias para interposição, até 2 dias para a parte ser intimada, da intimação contam-se 8 dias, tá? Justifica-se esse entendimento, pois o recorrente, ao apresentar seu recurso, deve aguardar. Doutor, travou novamente pra gente. Já está precurso, já é então precluso o direito recursal e não haverá possibilidade para interposição das razões, né? Frisando mais uma vez, interpõe-se o recurso, escrivão recebe, no prazo de 2 dias, intima-se o recorrente a apresentar as razões e a partir da intimação, 8 dias para a apresentação das razões, né? Como no caso aí de petições duplas, como ocorre com o recurso de apelação. Intimação do defensor, né? Será sempre pessoalmente, conforme eu já disse, em caso de assistência judiciária, e será pela imprensa no caso do defensor constituído, né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos tanto a OAB fornece ali o encaminhamento das publicações do diário com relação às intimações, como nós temos também uma outra possibilidade, que seria o advogado pagar a ASP. E aí, a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo também encaminha lá os recortes de publicação do Diário Oficial, né? Eu me lembro, no começo, quando eu ainda pequeno, via meu pai advogar, né? Ele lendo o Diário Oficial para ver se tinham intimações, ou acompanhando o andamento do processo para ver se tinham intimações, né? Então, era natural que o advogado fosse lá à sala da OAB, né, muitas vezes, porque nem todo advogado assinava o Diário Oficial, para ver se tinham ali as intimações ou não. Hoje, tanto a OAB, perdão, não é OAS, não, estou falando da Lava Jato, não, pessoal, OAB, né? Tanto a OAB quanto a ASP fornecem esse recurso de intimações. A OAB não vou dizer que é gratuito, porque já está embutido na nossa anuidade. E a ASP é uma outra assinatura que você faz, né, um outro convênio que você tem, que paga proporcionalmente o valor equivalente ao da anuidade da OAB. Artigo 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, olha só. O que é a resposta do recorrido, então, pessoal? Resposta do recorrido são as contrarrazões ao recurso interposto. Então, eu estou dizendo que não são obrigatórias a apresentação das contrarrazões? Exatamente isso. Não é obrigatória a apresentação de contrarrazões, tá? Então, com elas ou sem elas, ali dentro do prazo de 2 dias, né, o juiz poderá reformar ou sustentar ali o seu despacho. Pessoal, não é despacho, tá? Ou seja, sustentar o quê? A sua decisão. Aí sim ele vai despachar para instruir o recurso. Olha como é diferente uma coisa da outra. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que dentro do prazo de 2 dias reformará ou sustentará seu despacho. Pessoal, não é despacho, é decisão, tá? E aí sim, ele vai despachar
para determinar e instruir o processo com os translados que lhe pertencem ou parecem necessários. E dentro desta situação, se o juiz reformar a decisão recorrida, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer de nova decisão. Aqui está certo. Se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la, e neste caso, bom, o que nós temos? Doutor, Primeiro, cortou de novo. se o juiz ele tem lá o recurso interposto, tem apresentações, as razões apresentadas. A parte contrária, vamos supor que ela apresentou as contrarrazões. Existe aqui, então, um juízo de retratação do magistrado, né? Eu sempre coloco nos meus recursos, caso Vossa Excelência não compreenda aí por retratar-se da decisão, né? Porque ele pode fazer isso. Normalmente não faz, mas ele pode. E aí o que tem, então? Caso o juiz retrate-se ou modifique essa decisão, cabe aí o recurso novamente, né? Independentemente agora do juiz não poder mais aqui retificar ou retratar-se da sua decisão. E aí, independentemente da outra parte novamente arrazoar esse novo recurso interposto, será ele então encaminhado ao tribunal, né? Seja ele físico ou virtual. Intimação do denunciado ou querelado para oferecer contrarrazões, pessoal. É o que eu disse. É a possibilidade da parte contrária poder manifestar-se para a manutenção da sentença. O que nós temos? Nós temos a sentença, contra essa sentença tem um recurso, contra esse recurso tem contrarrazões para manutenção da sentença. Então, ou seja, isso, na verdade, essas contrarrazões, além de não serem obrigatórias, né, não impedirá aí que o processo, o recurso, suba ao tribunal para o seu julgamento, né? Então, ou seja, é uma situação da qual nós temos que compreender. E mais que isso, né, em homenagem ao princípio da ampla defesa, o recebimento ou a rejeição da peça acusatória é de seu legítimo interesse, sempre que possibilitou que tal situação fosse viabilizada. Posteriormente, surgiu o mesmo feito lá na Lei 9.099, artigo 82, parágrafo 2º, embora cuidando da apelação. O que ele está dizendo aqui? Caso o Ministério Público apresente a denúncia, ela não seja aceita, cabe aí a interposição aceita. Doutor. Sim. Não quer desligar a câmera para ver, né? Uns 30 segundinhos vamos barato. tentar. Vamos tentar, porque às vezes é isso que está acontecendo. Perfeito. Então, voltemos lá. Contra essa decisão, né, que recebe a denúncia ou a queixa, perdão, que não recebe, cabe recurso em sentido estrito. Contra a decisão que recebe, nós já vimos que, em razão ali da possibilidade de um constrangimento ilegal, cabe habeas corpus. Então, essa é uma diferença bastante interessante também aí. Juízo de retratação. Como eu disse, é a possibilidade do juiz retratar-se, do juiz voltar atrás, do juiz reconhecer que aquela decisão que né? Então, ou seja, o que nós temos? Lá na execução penal, nós temos o agravo em execução. Ou seja, também ali há o juízo de retratação, pois segue o mesmo rito do recurso em sentido estrito. Então, olha só, o agravo em execução, lá durante a execução penal, nos termos da Lei 7.210 de 84, segue o mesmo rito do recurso em sentido estrito, também dando ao magistrado a possibilidade de retratar-se de uma decisão
quando da interposição de um recurso pela parte que está ali descontente. O juiz, então, revê, por exemplo, a progressão de regime, concedida de ofício, a impropriedade do termo. Pessoal, mais uma vez, não se trata de despacho, mas sim de uma decisão interlocutória. Então, é importante sempre que nós possamos compreender todas essas incoerências terminológicas do Código de Processo Penal. Daria aí um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Olha que interessante. Inversão do recurso, né? O que nós temos a respeito disso? Olha só, quando houver reforma de decisão proferida no juízo de retratação, intimando-se a parte contrária, é possível que a outra, que não havia recorrido, agora deseje recorrer. Então, o que nós temos sobre essa situação? Olha como é interessante. Tem uma decisão, uma parte entrou com recurso, o juiz se retratou, a parte que estava contente ficou descontente. Agora ela vai entrar com recurso, quer dizer que o juiz não pode mais se retratar, não pode voltar àquilo que ele mudou. É isso que está dizendo, né? E a jurisprudência de Minas Gerais diz para nós que, nos termos do parágrafo único do artigo 589 do Código de Processo Penal, o recurso seguirá para a instância superior, ou seja, a instância adquém, e independentemente de novos arrazoados, no caso do juiz ACO se retratar e a parte prejudicada recorrer da nova decisão por simples petição. Então, o que nós temos aqui? Não precisa da petição de interposição e das razões recursais. Uma petição simples agora basta para que a parte descontente com essa retratação do juiz possa, então, recorrer desse novo termo aí, dito pelo magistrado. Pessoal, é importante compreender isso. Vamos lá de novo, olha. O juiz dá uma decisão, a parte recorre, o juiz reconhece o recurso da parte e se retrata, a outra parte que estava satisfeita com a primeira decisão agora não está mais, ela então por uma simples petição recorre, e aí agora, lógico que o juiz não pode mais se retratar, porque vira, né, bagunça. Ele pensa de um jeito, se retrata, a outra parte recorre, ele se retrata de novo e volta a ser como era no princípio, virou bagunça, então não pode. Havendo este outro recurso, agora não cabe mais juízo de retratação ao juiz. Artigo 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. O que é isso? É um despacho, né? O juiz, por despacho, prorroga o prazo. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal adquém dentro do prazo de 5 dias da publicação da resposta do juiz ACO ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Artigo 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal adquém, deverão os autos ser devolvidos dentro do prazo de 5 dias ao juiz ACO. Pessoal, estando formalizado o recurso, em 5 dias ele deve subir para o tribunal ou vai para o juiz se for endereçado a este. Julgado no tribunal, transitado em julgado, prazo de 5 dias para que ele retorne, para que os autos sejam baixados à vara de origem, ou seja, ao juízo ou ao juiz ACO. Então é só questão de prazo, só questão aí de procedimento. Prorrogação do prazo nós já vimos, mais uma vez a jurisprudência de Minas diz que compete ao judiciário, na pessoa do escrivão, pessoal, me perdoe, mas para mim está incoerente também, para mim é escrevente técnico judiciário, ou de quem por ele titulado extrair o traslado será o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público nos termos. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, a quem compete extrair o traslado não é o promotor, mas ao funcionário do cartório. E aí, então, terminamos o nosso conteúdo de hoje, às 8 horas e 12 minutos. Estou à disposição dos doutores e das doutoras para questionamentos. Não havendo questionamentos,
Um forte abraço a todos, né? Boa aula ainda, que vocês têm aula depois do intervalo, e até a nossa próxima aula, pessoal. Lembrando aí, fiquem a usar o horário, porque a nossa aula mudou, não é mais de sexta, não, de vocês é... Continue. Acho que é de sexta, Não, hein? que é o sexto A continua de sexta-feira, o sexto B que mudou, tá bom? Então, no nosso caso, nós começamos a semana e nós encerramos a semana. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e muita saúde. Para você também. Boa semana, André. Obrigado, um abraço. Tchau. Outro. Tchau.